Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos nós. Pela sua misericórdia, nós temos a oportunidade renovada de nos ajuntarmos para pensarmos sobre a palavra de Deus. Nesta oportunidade, estaremos refletindo sobre o assunto que estaremos abordando no próximo sábado, no momento da Escola Bíblica, do dia 7 de março de 2026. Retomaremos nossas reflexões que estamos fazendo, que temos feito nestes últimos sábados, sobre o período bíblico dos juízes. E hoje nós vamos encerrar nossas considerações sobre Sansão, que foi o 12º juiz de Israel. Mas vamos pensar hoje uma particularidade desse homem. O seu nazireado. Ele foi um nazireu de Deus. Essa palavra nazireu, ela é um pouco estranha para nós. Não é muito comum nós pensarmos sobre ser nazireu. O que era ser um nazireu? O relato bíblico que disciplina a condição para que uma pessoa fosse um nazireu de Deus está registrada no livro dos Números, no capítulo 6. E nazireu significa separar ou consagrar alguém inteiramente para Deus, por um período certo ou pela vida toda. E o nazireado seguia 3 restrições principais. Uma delas era não cortar o cabelo. Durante o período em que a pessoa era dedicada ao nazireado, seu cabelo não podia ser tocado, cortado. Também a pessoa não deveria consumir qualquer produto oriundo da uva. Não podia comer uvas frescas, nem passas, não poderia consumir qualquer produto derivado da uva, como beber vinho ou qualquer outra bebida que tivesse na sua composição a uva. E também não poderia tocar ou mesmo se aproximar de cadáveres. Era um voto voluntário de santidade para homens e para mulheres. E dos relatos bíblicos de pessoas que foram dedicadas como nazireu de Deus a vida toda, a Bíblia fala de pelo menos 3 pessoas, 3 homens, mas o nazireado poderia ser exercido também por mulheres. Dos 3 homens que teve a vida toda consagrada ao Senhor, temos o caso de Sansão, nós temos o caso de Samuel, que ele foi dedicado ao Senhor como um voto da sua mãe, Ana, antes mesmo que ela se engravidasse, de cuja gravidez nasceria depois Samuel, ela, na sua petição ao Senhor, porque ela era estéril e estava muito angustiada por não conseguir gerar filhos, e ela orou intensamente a Deus por essa finalidade. E na sua oração, ela disse: se o Senhor me der um filho varão, eu vou dedicá-lo ao Senhor todos os dias da sua vida.
no caso de Samuel, o que acabamos de relatar, mas no caso de Sansão, o próprio anjo do Senhor se aproximou de sua mãe e diz: olha, você vai conceber e você vai gerar, vai dar à luz um filho, homem, e ele será um nazireu de Deus. Então não foi propriamente a mãe de Sansão ou seu pai quem o dedicou ao Senhor, mas ele foi escolhido, separado diretamente pelo Senhor para ser um nazireu, uma pessoa consagrada, separada inteiramente para Deus. E o terceiro homem que a Bíblia faz menção ter sido um nazireu de Deus, no caso, João, o Batista. Ele nasceu por graça e promessa de Deus também, cuja vida seria dedicada inteiramente ao Senhor. Pois bem, das nossas considerações, Sansão foi o 12º juiz de Israel e ele foi, portanto, um nazireu de Deus. Na introdução vamos dizer que sobre Sansão, nós já ficamos sabendo que ele foi um filho nascido por um milagre de Deus, pois que sua mãe era estéril. Sabemos também que ele foi um juiz sobre Israel e que sua vida foi muito conturbada. Além disso, sabemos ainda que ele foi um homem diferenciado devido à sua força descomunal. Vamos dizer de pronto, para não restar dúvida, a força de Sansão não tinha ligação com o seu nazireado. Nem todo nazireu eram pessoas com força descomunal. Sansão foi o único homem que, aliás, o relato bíblico traz, que foi dotado dessa capacidade física muito além do comum para um homem. E já ficamos sabendo também que a sua força não estava nos seus músculos, na sua compleição física. E também sabemos que a sua força não estava no seu cabelo. O cabelo era o aspecto visível da sua dedicação ao Senhor. Mas não era no cabelo que estava a sua força. A sua força vinha de Deus. Outro aspecto referente à força de Sansão que podemos incluir aqui. Sansão não foi um homem que viveu o tempo todo, 24 horas por dia, dotado daquela força. Ele foi um homem que exerceu uma grande potência com sua força em momentos específicos, quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Então, ainda falando de Sansão, vamos dizer que sozinho ele era capaz de fazer o que vários homens juntos não conseguiam. Contudo, hoje vamos refletir sobre um aspecto bem particular da vida desse homem. Ele era um nazireu. E como já dissemos, o fato da sua força não está no seu nazireado. Já falamos que Samuel foi um nazireu e ele não era um homem que exerceu tanta potência, tanta força assim. Ele era um homem comum, assim como comum foi João Batista. Ele era um nazireu por escolha, por decisão de Deus, que o fez um homem totalmente dedicado ao trabalho para, através dele, libertar Israel. Ele era um nazireu, portanto. Para isso, nós queremos destacar, porque achamos importante, para não deixar qualquer dúvida, que ser nazireu não tem nenhuma ligação com a forma como se deu a gravidez de sua mãe.
Deus, através de um anjo que visitou a mãe de Sansão, prometeu-lhe que ela seria mãe de um filho, cujo filho começaria a libertar Israel, e que ele seria um nazireu de Deus. E dessa promessa nasceu Sansão. E nós devemos imaginar que a sua força, então, não era o fato dele ser nazireu, mas Deus o fez, o constituiu, o dotou dessa força. Igualmente também devemos pensar que a força e a conduta de Sansão não tinham nenhuma relação com sua condição de nazireu. Ser nazireu era um aspecto bem particular de alguém. E ser potente, dotado de tanta força como foi Sansão, foi uma graça especificamente que a história não relata outro igual. Enfim, nosso foco hoje tem como objetivo ou como objeto alguém ser um nazireu de Deus, e o que isso representava e os cuidados que cercavam essa condição. O nazireado está registrado no livro dos Números, no capítulo 6, e diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor. Então veja só, o nazireado podia tanto ser uma condição de um homem ou de uma mulher. Não era exclusivamente para homem. Se bem que a literatura bíblica não menciona especificamente nenhuma mulher que tenha exercido o nazireado, mas era possível também que uma mulher fosse inteiramente dedicada ao Senhor através do voto do nazireado. E uma vez dedicada essa pessoa ao Senhor, de vinho e de bebida forte deveria se apartar. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberia, nem beberia alguma beberagem de uvas, quer dizer, nada, nenhuma composição de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. E no verso 5 e o verso 6, um detalhe interessante: todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de nenhum morto. Ainda que esse morto seja seu pai, ou sua mãe, ou pessoas bem chegadas da sua família. Todos os dias do seu nazireado, verso 8, santo será ao Senhor. Das várias informações que nós temos desse texto, a gente pode observar que fala todos os dias do seu nazireado, porque o voto do nazireado podia ser permanente, dedicar-se a vida toda, uma vida separada para a adoração a Deus, ou de um período certo. Quanto consta, o voto do nazireado não podia ser menor, a sua dedicação não devia ser menor do que 30 dias, mas poderia ser temporário. E a temporalidade se aplicava exatamente em algum propósito que alguma pessoa quisesse fazer. Eu vou me dedicar ao Senhor por tanto tempo em função de alguma situação, de uma solução, de uma busca de comunhão com Deus, de uma graça que pudesse
ser o alvo da sua vida. Então, ele poderia ser dedicado por um período certo. Findo o período, tinha todo um procedimento que deveria ser observado. Era levado um sacrifício, um animal em oferta. O sacerdote oferecia esse animal no altar, como era a praxes dos sacrifícios que eram oferecidos. Não era um holocausto, era um sacrifício. Parte desse animal pertenceria ao sacerdote. E a parte que era queimada desse animal, o cabelo da cabeça do nazireu era raspado e era queimado no mesmo altar onde se queimava o sacrifício que se oferecia ali. Era assim que os homens ou mulheres que se dedicavam, que eram dedicados ao Senhor como nazireu de Deus, encerrava o voto. Lá no livro dos Juízes, nós temos também, na reflexão 1, que vai citar Juízes 13, versos 12 a 14, e aí até o verso 21, se você continuar a leitura, você vai verificar todos os cuidados que um nazireu deveria observar quando do encerramento do seu período de nazireado. Muito bonito isso. Embora na reflexão, vamos dizer, os conceitos de nazireu e santo estejam interligados, eles não são sinônimos. Ser nazireu era uma prática de separação, de dedicação ao Senhor. Para facilitar nosso entendimento sobre o que separam o significado e o alcance desses termos, santo e nazireu, podemos pensar que todo nazireu é santo, porém nem todo santo é nazireu. Não há uma relação necessária. Sabemos, por exemplo, que todos os que se dedicam em servir ao Senhor são chamados a ser santo, conforme Pedro conclama na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16. Todos nós somos chamados a uma vida de santificação. Entretanto, esses santos não são nazireus, são coisas diferentes. Ser nazireu era uma condição específica a que um homem ou uma mulher se submetiam, de forma eventual ou perpétua, por decisão pessoal ou por voto de seus pais, a viverem para Deus, servindo de forma bem particular. É bem verdade que, como outras práticas e cerimônias praticadas pelos israelitas, para nós tão distante no tempo e numa outra realidade de vivência e comunhão espiritual, por vezes nós não compreendamos por profundidade, mas era uma forma das pessoas, o nazireado era uma forma das pessoas se dedicarem ou serem dedicados para um fim específico no processo de adoração e de comunhão com Deus. Assim como hoje dedicamos a nossa vida ao Senhor e praticamos certas ações como voto, como propósito nosso. Mas esses votos e propósitos nossos, eles não são obrigatórios. Nós praticamos esses votos como forma de nos dedicarmos a Deus. O jejum, a oração, a nossa comunhão com Deus se dá através da nossa estreiteza de relacionamento com Deus. Diferentemente da forma como os israelitas também se apresentavam, mas dado as condições em que eles viviam antes de o Messias ter nascido para garantir a nossa religação com Deus, então os israelitas, eles praticavam certas ações que para nós talvez possa até parecer sem sentido, mas tudo o que eles faziam debaixo da orientação de Deus e tinham uma finalidade bem pontual na comunhão daqueles nossos irmãos com Deus,
através das condições que eles tinham para se apresentar a Deus. Aliás, os próprios sacrifícios, as ofertas de bolos que eram queimadas no altar, animais que eram sacrificados, enfim, a rigor, nós conhecemos a teoria, mas na prática, o que significava viver aquilo, nós não conseguimos nos reportar, nos transportar para aqueles dias em que os irmãos, os filhos de Deus, se apresentavam a Deus da forma como eles se apresentavam. O nazireado é uma destas manifestações de ligação, de comunhão com Deus, que os israelitas faziam, que por vezes a gente fica indagando aqui na nossa mente. Por que isso? Qual o significado disso? Repito, é a forma que eles tinham para exercerem a oportunidade de poderem se apresentar e se dedicarem ao Senhor. Na sequência 1, vamos dizer que neste tempo em que vivemos e debaixo da cultura que nos envolve, algumas práticas mencionadas na literatura bíblica podem até nos causar estranheza por falta de sentido, como acabamos de comentar. O nazireado é um bom exemplo disso. Pelo que se nota, ser nazireu era muito sério e uma forma muito sensível de um israelita se relacionar com Deus, bem pontual. Para nós, entretanto, se mostra muito distante de nosso conceito de vida santa e dedicada ao Senhor. Não tocar, não se aproximar de um morto. Na nossa dedicação ao Senhor, isso a gente não tem essa orientação, não faz sentido para nós. Deixar o cabelo crescer sem tocar-lhe as pontas, com uma dedicação ao Senhor, também parece não fazer sentido. Não comer ou não beber nada vindo da uva, não comer a própria fruta fresca ou em passa, também não parece ter sentido. Mas o nazireado compunha esses cuidados, era composto por esses cuidados e fazia todo sentido. Lembrar que Sansão, apesar de ser um nazireu, ele foi atrevido demais e ele foi além do que ele deveria ir. Mesmo assim, a vida dele não teve anulado o seu nazireado. Ele foi consagrado por Deus para ser um homem separado para uma obra de Deus. E apesar e a despeito de todas as suas fraquezas e pecados e erros e falhas, ele nunca jamais perdeu a sua consagração, a sua separação ao Senhor. É preciso entender que Israel vivia coberto pela mesma graça que nos cobre hoje, porém, para eles, a cobertura se dava por elementos simbólicos, que a Bíblia chama de sombras, enquanto para nós, a cobertura vem direta de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, vai falar que as coisas que os israelitas faziam, versos 9 e 10, diz assim, aliás, 8 e 9, diz assim: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. A questão estava com o acesso ao santuário para adoração, quer dizer, a nossa condição de adorador, enquanto se conservava de pé o primeiro tabernáculo. Estamos falando dos eventos antes de Jesus tabernacular, se instalar, se mostrar para nós, conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14. E o verbo, ou a palavra, se fez carne e tabernaculou e fez morada, habitou entre nós. Enquanto Jesus não veio,
o que os israelitas faziam, e antes mesmo dos israelitas, desde Adão, o que eles faziam era uma alegoria, verso 9 do capítulo 9 de Hebreus, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço. Veja só, nós estamos falando de algo o que era feito por sombras, como diz em Hebreus aqui no capítulo 10, verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Nós aproveitamos aqui desse texto a ideia de que toda a lei referente à adoração e à comunhão do povo com Deus eram práticas que eram simbólicas, tratadas como sombra dos bens futuros. E por bens futuros, leia-se, entenda-se a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquilo apontava para o que Cristo seria e para o que ele faria em nosso favor como adoradores a Deus. Muito bem. Na reflexão 2, vamos dizer que a palavra nazireu vem do hebraico nazir, que quer dizer separar, consagrar, ou, dizendo de outro modo, abster-se. Por isso, não toque em cadáveres, não tome vinho, não coma uva e assim por diante. Por outro lado, esse mesmo termo, nazir, tem estreita ligação com o termo nezer, que quer dizer diadema ou coroa de Deus. Apenas para dizer que uma letra, isso no nosso português também acontece, uma letra traz sentidos e significados e palavras que definem coisas exatamente ou completamente diferentes. Desse modo, um dos elementos que envolve o voto de nazireu implica não cortar o cabelo, já que nezer é a coroa da nossa cabeça. O voto de nazireado implica consagração especial, separação de uma pessoa para Deus, cuja marca visível é seu cabelo crescido, além, é claro, de outros cuidados específicos mencionados lá em Números, no capítulo 6. Ser nazireu não era o mesmo, a gente apenas aponta, ser nazireu não era o mesmo que ser sacerdote ou profeta, mas guardava semelhanças quanto ao cuidado pessoal e vida santificada. Lucas, no capítulo 1, o evangelista Lucas vai registrar a respeito da vida de João e diz assim: o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará-lhes um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. E ele será grande diante do Senhor. Verso 15: não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João, um homem nascido por promessa e inteiramente dedicado a um mistério que Deus lhe deu. Na sequência 2, dizemos que Sansão foi um nazireu, um dedicado ao Senhor. Entretanto, ele não guardou o cuidado e nem teve o zelo pelo que foi colocado sobre ele por promessa do Senhor. Falamos isso na semana passada. Sansão foi um homem extravagante, foi um homem ingênuo, por um lado, e por outro, astuto, sagaz. Não teve o zelo, o cuidado de viver a sua vida dentro dos limites de Israel, debaixo de cuja mão de Deus que sustentava Israel, ele não se contentou. Ele foi relapso e até deu um banquete na festa do seu primeiro casamento, certamente com ingestão de bebidas e consumo de coisas que não agradavam ao Senhor.
Afinal de contas, quando ele casou, seu primeiro casamento com a mulher de Tina, ele fez um banquete ali. Ele foi descuidado, ele foi relapso. Mas a nossa mente, por vezes, não chega a compreender os propósitos de Deus, mesmo esses propósitos sendo relacionados com a vida humana. Claro, já dissemos isso em outras oportunidades. Nenhum ser humano consegue entender Deus, decifrar Deus, compreender Deus. E nós temos tantas dificuldades a esse respeito que até em relação ao que Deus pede de nós, por vezes nós temos dificuldade de entender. Sansão teve essa dificuldade. No entanto, os propósitos de Deus cumpriram na vida dele. Na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que Sansão teve muitas chances, mas descuidou de todas. Pelo menos daquelas que a palavra de Deus nos vai informar, Sansão parece que descuidou de todas elas. Todas as chances que ele teve, ele se descuidou. Entretanto, ele não foi abandonado pelo Senhor. Mesmo assim, com toda a lambança dele, ele foi preservado. Como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, o verso 32, o autor diz: o que mais direi, falando dos grandes homens que são testemunhas da fé junto de nós. Faltar-me-ias o tempo, contando sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão. Sim, Sansão não foi esquecido de Deus, foi preservado, porque ele era um homem dedicado a Deus. Teve muitas oportunidades para se dar bem, para viver bem, mas não deu atenção para o melhor. Morreu muito cedo, muito jovem, mas não foi desprezado pelo Senhor. A vida de Sansão é uma mostra incompreensível da indescritível misericórdia de Deus por nós. Para a gente pensar, nossa vida é dedicada ao Senhor? Nós temos um voto de servir ao Senhor, de nos separar para servir ao Senhor? Se sim, temos cuidado disso, de acordo com a palavra de Deus nos tem prescrito para manter a nossa vida em comunhão com o Senhor? Que a bênção do Senhor nos ajude a viver para a honra, glória e louvor do nome do Deus que nos aceita como pessoas dedicadas ao mistério da sua adoração. Ele permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!